Olá, meus amigos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, que trata sempre dos temas relacionados à holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório do patrimônio da família. Meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada e estou aqui conduzindo esse canal com o objetivo de fazermos aqui um grande grupo de discussão dos temas mais polêmicos envolvendo holding familiar, planejamento familiar e sucessório, que, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, é um tema que está muito na moda, está muito em voga, tem sido muito procurado, né? Advogados, contadores que querem entender mais do Instituto, clientes que querem buscar mais informações, então sejam todos muito bem-vindos. E se você não está inscrito ainda no canal e se esse conteúdo te interessar de alguma maneira, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e principalmente deixe sua dúvida, seu comentário, interaja no canal. O objetivo aqui é nós discutirmos os pontos cruciais da elaboração de um planejamento patrimonial e sucessório sustentável. Essa é a grande questão que permeia hoje. A gente vê muita gente colocando coisas às vezes mirabolantes aí, né, difundindo conteúdo muitas vezes de forma mirabolante, e o objetivo aqui, o meu posicionamento particularmente é mais conservador, porque eu prezo, obviamente, pela estabilidade do planejamento. Então, se faz sentido para você esse conteúdo, se você tem um posicionamento semelhante, seja aqui muito bem-vindo, e se não tem, vamos discutir aí os pontos aí de divergência, é na divergência que a gente cresce, ok? Bom, gente, vamos lá, vamos ao conteúdo desse vídeo, né? Na semana passada, na quinta-feira, saiu um vídeo, desculpe, na terça. O vídeo da terça-feira foi: posso vender as cotas da holding aos meus herdeiros? Então, era uma questão, um vídeo que eu gravei, envolvendo a possibilidade de, ao invés de, no planejamento sucessório através de holding, o detentor do patrimônio ele fazer a doação das cotas da holding para o herdeiro, e aí em cima disso recolher o ITCMD, ele poder fazer a transmissão onerosa dessas cotas e aí, fazendo essa venda, ele não ter a necessidade de recolher aí o ITCMD na operação, ok? E aí nós discutimos que isso é possível, que isso é viável. Eu não vou detalhar aqui o vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ter 1 hora. Então eu peço que você, se você não viu o vídeo da terça-feira da semana passada, por gentileza, dá uma olhadinha lá nos nossos vídeos publicados, que vai ter lá o vídeo e você vai entender melhor do que eu estou tratando aqui, certo? E aí surgiram algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas, inclusive, que são recorrentes. Eu já notei que sempre que eu coloco qualquer vídeo relacionado a essa fase, especificamente essa fase de doação, envolvendo as questões relacionadas ao ITCMD, essa dúvida, ela recorre. Então, eu resolvi, em virtude disso, gravar um vídeo fazendo o detalhamento, né? A dúvida, eu não vou dizer o nome do colega, eu não sei, às vezes as pessoas não gostam de ter o nome divulgado aqui no canal, né? Mas foi uma dúvida extremamente pertinente e ela é recorrente. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque, de repente, provavelmente sou eu que não estou conseguindo comunicar bem essa fase, ok? Então, eu vou ler a dúvida para contextualizar, eu vou ler a dúvida toda e, na sequência, a gente vai fazendo aqui, eu vou respondendo, né? Porque são várias perguntas e um questionamento só, ok? Então, a pessoa colocou assim, né? Doutora Gleice, é lícito fazer a compra e venda das cotas pelo valor histórico dos bens, estando assim declarados no IR, ou o correto é colocar o preço dos imóveis a valor de mercado? Caso seja possível fazer a compra e venda pelo valor histórico, não incide ganho de capital, certo? Porém, se tiver que vender pelo valor de mercado dos bens, o cliente terá que pagar ganho de capital de 15%? Obrigada e parabéns, eu que agradeço aí a sua audiência e especialmente sua participação, gente, porque é a participação de vocês que torna o canal muito rico de conteúdo, né? O objetivo aqui é discutir o que atende às dúvidas e os questionamentos de vocês, ok? Então, excelente questionamento, muito prático, realmente, muito do dia a dia. Eu vou responder ponto a ponto, ok? Então, vamos lá. É lícito fazer a compra e venda das cotas pelo valor histórico dos bens, estando assim declarado no IR? Ou o correto é colocar o preço dos imóveis a valor de mercado?
Gente, essa dúvida é recorrente em relação também à doação das cotas no ITCMD. Vamos lá. Quando a gente está na segunda fase da holding, que é a fase de planejamento sucessório, que é quando a gente vai fazer a doação das cotas aos herdeiros, no caso de doação, ou se o instituidor está pela compra e venda, já vimos os inconvenientes lá, não vou repetir aqui, ok? Vamos tratar aqui da dúvida pontualmente. Foi colocado aqui, ó, é lícito fazer a compra e venda das cotas pelo valor histórico dos bens? Gente, aí eu preciso trazer aqui uma questão. Na hora que eu instituo a sistemática de holding e eu coloco esses bens dentro da holding, ok? Eu trouxe os bens para dentro dessa pessoa jurídica que vai se tornar um grande sistema de proteção e transmissão patrimonial. Eu deixo de ter a individualização dos bens, ok, gente? O detentor do patrimônio deixa de ser o dono do bem. O dono do bem agora é a holding, ok? Ele é detentor de quê? De cotas. Então, vou trazer aqui em números para facilitar. Eu fiz uma holding, coloquei lá capital social de 4 milhões de reais e coloquei, vou exemplificar aqui, tá certo? 4 imóveis, cada um de 1 milhão, ok? Simplificadamente. Então, eu tenho lá capital social 4 milhões e eu trouxe para dentro dessa estrutura 4 imóveis, cada um de 1 milhão, ok? E aí eu tenho lá, eu posso ter um capital social, por exemplo, 4 milhões de cotas, cada cota a R$1, ok? Vamos lá. Dentro desse raciocínio que nós estamos trazendo aqui para vocês compreenderem a sistemática que vai ser adotada aqui. Então, vamos lá. É lícito fazer a compra e venda das cotas, ou seja, no caso do instituidor, dizer, não, eu não vou doar, porque eu não quero recolher TCMD, eu vou fazer a venda. Pelo valor histórico dos bens, estando assim declarados no IR, gente, eu não tenho mais nessa fase doação ou venda de bens, ok? Eu tenho aqui doação ou venda de cotas, sempre cotas. Por quê? O detentor do bem agora é a holding. O instituidor não tem mais bens em nome dele, exceto as cotas da própria holding, ok? Então, no exemplo que eu dei aqui, só para a gente entender a linha de raciocínio, ele é detentor de 4 milhões de cotas, cada um a R$1, ok? Ele tinha 4 milhões em imóveis e agora ele tem 4 milhões em cotas, ok? Aí tem aqui, ou o correto é colocar o preço dos imóveis a valor de mercado. Vou entrar nessa questão. Vamos fazer a resposta como um todo. Vamos lá. Então, quando ele vai fazer a venda dessas cotas, como eu acabei de dizer, ele não vai mais vender imóveis. Os imóveis continuam na holding. Os imóveis continuam lá dentro, tudo bonitinho, e vão permanecer lá. O que ele vai vender são cotas desta sociedade que ele instituiu e agora, ao invés de doar para o herdeiro, ele está vendendo para o herdeiro. Então, imaginemos que ele tenha 2 herdeiros e ele vai transferir 2 milhões para cada um. Então, ele vai vender 2 milhões para o herdeiro A em cotas, 2 milhões para o herdeiro B em cotas. Eu não vou mais considerar, para efeitos dessa compra e venda, o valor dos imóveis que estão dentro da holding. Eu vou considerar agora o valor das cotas, tá certo? E aí vamos lá. Vou avançar aqui um pouco na pergunta que vocês vão entender o raciocínio. Coloca aqui. Ou o correto é colocar o preço dos imóveis a valor de mercado. Gente, aí aqui é como eu acabei de dizer. A valorização desses imóveis, ou se tem mais imóveis dentro da holding, vai repercutir num outro parâmetro, que é agora o valor de mercado das cotas. Aí, pausa aqui. Quando eu vou fazer, eu tenho um outro vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou colocar o link desse vídeo aqui também. Quando eu vou fazer a doação, para efeito de TCMD, em regra, olha a legislação do seu estado, pode ter um critério diferente, mas em regra, é o valor patrimonial das cotas, verificado através do patrimônio líquido da sociedade, apurado em balanço especial, na data da doação. Então veja que quando eu vou fazer a valoração dessas cotas, em regra,
vou dizer de novo, que eu vou dizer já um caso aqui específico. Em regra, eu não vou considerar o valor dos bens em regra. Eu vou considerar o valor destas cotas. E aí, o que é o valor da cota? É o valor apurado em balanço. Então, como é que está a situação desta sociedade hoje? Não, eu acabei de instituí-la, eu acabei de transferir os 4 imóveis, não tem nem um mês eu estou fazendo a transferência para os herdeiros, ok? Eu posso afirmar que, em virtude do pouco decurso de tempo, eu tenho que, neste momento, capital social, valor das cotas e o valor do patrimônio que está dentro da holding são o quê? Equivalentes, porque não houve tempo suficiente de uma alteração patrimonial significativa. Conseguem acompanhar? Então, os bens aqui, eles não vão... O valor dos bens, por exemplo, não serão considerados mais do ponto de vista individualizado. Então, vou voltar aqui para a pergunta para entender. É lícito fazer a compra e venda das cotas pelo valor dos bens? Não, gente. Os bens aqui não serão mais considerados diretamente. Estando assim declarados no IR, nem tem mais IR. Ok? Porque no IR do instituidor não vão aparecer mais os imóveis. No IR do instituidor vai aparecer o quê? As cotas. Ele não é mais detentor dos bens em si. Ok? Ou é correto colocar o preço dos imóveis no valor de mercado? Gente, isso vai ser objeto de uma valoração para o caso especificamente, por exemplo, de TCMD. Pode ser que haja essa avaliação, mas não dos bens especificamente, mas do valor das cotas. Então, eu vou avaliar o acervo patrimonial da sociedade para refletir isso no valor de onde? Das cotas sociais. Ok? Então, repetindo. Se eu acabei de instituir a holding, se eu acabei de colocar os bens lá dentro, acabei de fazer essa operação, eu instituí a holding, capital social de 4 milhões, integralizei com 4 imóveis de 1 milhão. Isso tem 30 dias. Eu agora estou fazendo a venda. A menos que tenha ocorrido um evento cataclísmico, né, para que haja perda do imóvel desse, ou se nesse trâmite houve uma aquisição, que eu acho muito pouco provável, se você tiver uma situação de identidade entre o momento da constituição e aquele momento da venda, você pode dizer que há uma equiparação desses momentos, ok? Vamos lá, outro ponto importantíssimo, que não está aqui na pergunta, mas que a gente precisa analisar. Gente, uma coisa é quando a gente está analisando para efeito de ITCMD na doação. Por que isso? Porque no ITCMD você tem uma situação, você tem um fato gerador de um imposto, ok? Que você tem uma base de cálculo que a regra que rege essa base de cálculo é uma regra de ordem pública. Então, se tem lá dizendo que precisa de balanço especial para avaliação, o fisco pode avaliar e pode verificar se o preço da operação, o valor atribuído a esta operação correspondia efetivamente ao valor daquela cota para efeito de doação, uma vez que tem uma repercussão de direito público, que é a incidência da norma relativa ao ITCMD. Ao contrário de uma compra e venda. Gente, uma compra e venda, né? Vamos trazer aqui de forma mais lógica. Se eu for doar o meu veículo, ok? Eu tenho um carro. Meu carro vale 100 mil reais. Se eu for doar o meu carro, eu vou fazer isso através de doação. O Estado, ele vai avaliar o meu veículo e vai dizer, esse veículo vale 100 mil e TCMD vai incidir em cima de 100 mil. A base de cálculo é 100 mil. Mas se eu for vender, a venda, neste caso, venda de bem imóvel, não é tributável, ok? Eu posso vender o meu carro por 80 mil? Posso. Eu posso vender o meu carro por 80 mil, ok? Por quê? Porque eu quero vender rápido, porque eu quero me desfazer dele, eu acho que ele consome muito, a gasolina tá cara, eu quero me desfazer. Quero me capitalizar rápido. Não, eu quero fazer um investimento, quero comprar um apartamento e preciso do dinheiro logo para dar uma entrada ali. Eu posso vender meu carro por 80 mil e isso não caracteriza nenhum tipo de fraude, ok? Eu posso vender o carro que vale 100 mil por 120 mil? Posso. Não, meu carro tem benfeitorias, meu carro é blindado e aí isso trouxe uma valorização para o meu veículo, ok? Então, meu carro é um modelo único, específico, ali ele tem uma particularidade, ele vale 120 mil. Tem uma fraude nisso? Não, não tem fraude nenhuma nisso. Onde é que tem uma fraude? Pode ser caracterizada uma fraude.
Eu digo que vendi o meu carro de 100 mil por 5 mil. Aí, gente, eu tenho uma situação que pode estar mascarando o quê? Uma doação disfarçada de compra e venda. No vídeo anterior que eu fiz, eu disse, ó, gente, se o instituidor optar pela compra e venda dessas cotas, não tem problema nenhum, ele pode vender. Desde que a venda efetivamente ocorra. Essa operação, ela tem que ser real. Ela não pode ser uma compra e venda no papel e uma doação disfarçada, uma doação por baixo do pano. Então, se é uma compra e venda, vão as cotas e vem o dinheiro. Se foram as cotas, mas não veio dinheiro, eu tenho uma transmissão não onerosa de patrimônio, vai incidir o quê? ITCMD. Nós vimos isso aqui, ok? E aí eu vou para outra parte da pergunta. Vamos lá. Fiquei com essa dúvida para não caracterizar um preço vil e, consequentemente, uma fraude. Gente, o preço vil, lógico, é muito subjetivo, né? Se eu tenho uma holding de 4 milhões e eu estou vendendo por 40 mil em face a 4 milhões é preço vil. Em que pese 40 mil seja muito dinheiro, mas 40 mil é preço vil. Então, gente, foi o que eu falei. Optando pela compra e venda de cotas, o primeiro requisito é: existe lastro para a operação? Eu estou vendendo, um exemplo, 2 milhões em cotas. Essa pessoa tem 2 milhões em dinheiro a pagar? Não, ela não tem. Câmbio e operação não pode acontecer, porque senão eu tenho uma doação disfarçada de compra e venda e podem existir aquelas duas situações que eu falei lá no outro vídeo. Autuação de ITCMD, autuação de IR ou as duas juntas, né? E aí você, advogado, se depara com o cliente sentado lá na sua mesa com uma auto-infração da Receita Federal, uma auto-infração do Estado da Federação, dizendo, e agora, doutor, eu faço o quê? Né? Então, muito cuidado. A primeira situação é que esta operação ela tem que ser real. E o segundo ponto que eu coloquei é o seguinte: cuidado com as simulações, elas são ilegais, elas configuram fraude, inclusive pode caracterizar crime de sonegação fiscal, ok? Diante dessa situação, por exemplo, de um preço vil. Aí eu tô, como eu disse, e o que é preço vil? Né? Preço vil é aquele preço que não está, digamos assim, proporcional ao valor da operação. Então eu tenho uma operação de 4 milhões que está acontecendo por 40 mil, em que pese 40 mil seja muito dinheiro, é um preço vil em relação ao patrimônio transferido, né? Então não vai caracterizar preço vil desde que haja, obviamente, uma correspondência entre o valor das cotas que estão sendo vendidas, ok? E o valor que está sendo atribuído à operação. Como eu falei, eu não posso vender 4 milhões em cotas por 40 mil, tá certo? Então, tem que haver essa razoabilidade. Não é um critério objetivo, né? Que a gente possa realmente, mas o bom senso, né, nos mostra essa situação do tipo, olha, eu posso até vender 4 milhões por 3, mas eu não posso transmitir 4 milhões por 3, né? É uma diferença de 1 milhão, mas está mais próximo. Né? Ao contrário, por exemplo, de eu fazer uma transferência de 4 milhões por 100 mil. Gente, isso está claramente muito distorcido esse valor da operação, ok? Lembrando que se houver qualquer autuação em relação a isso, terá que ser feito balanço especial de apuração do valor das cotas e não mais dos bens. Os bens serão considerados de forma indireta, ok? Um pouco mais adiante, caso seja possível fazer a compra e venda pelo valor histórico, já vimos que não tem essa questão mais de valor histórico. Eu vou considerar o valor histórico da operação na hora de trazer os imóveis para dentro da holding, ok? Não incide ganho de capital, certo? Eu vou falar dessa questão do ganho de capital. Porém, se tiver que vender pelo valor de mercado dos bens, já vimos que não é dos bens, é das cotas, ok? Das cotas. O cliente terá que pagar ganho de capital de 15%? Vamos entrar no ganho de capital. Vamos lá. O capital social é aquele valor que qualquer pessoa, e aí não importa se é holding ou se é operacional, ok? O sócio faz o aporte inicial na sociedade para que ela dê início às suas atividades, sejam elas quais forem, ok? Então, o único momento em que o acervo patrimonial será exatamente igual ao capital social é no momento da integralização. Então, vamos lá. Fiz a integralização, vou voltar para o exemplo dos 4 milhões, desculpa. Vou voltar para o exemplo dos 4 milhões. Eu tenho uma holding, eu coloquei 4 galpões lá dentro, cada um avaliados em R$1 milhão, ok? Eu coloquei eles lá dentro, eu tenho
4 milhões de capital social e eu tenho 4 milhões de cotas, cada uma de R$1. Aqui é para o nosso exemplo. Pode ser atribuído outro valor, ok? Outra matemática para ficar mais simplificado, ok? Mas vamos colocar assim. 4 milhões em capital social. Eu tenho 4 milhões em cotas, ok? Sendo 4 milhões de cotas, cada uma avaliadas a R$1. E lá dentro eu tenho 4 imóveis. Se imediatamente a este ato eu fizer a compra e venda dessas cotas, volta ao exemplo anterior. Eu não vou considerar aqui mais valor histórico de bens, nada disso. Eu não estou mais vendendo imóveis, eu estou vendendo as cotas. Vou considerar o valor da cota, que deve ser avaliado através do patrimônio líquido da sociedade, apurado em balanço especial no momento da venda. Ok? Feito um balanço, exemplificativamente, feito um balanço, chegou-se à conclusão que, de fato, não houve uma alteração patrimonial significativa daquela sociedade, a cota vale realmente R$1. Eu estou transmitindo 4 milhões em cotas, cada uma R$1, valor de 4 milhões, recebi 4 milhões. Incide ganho de capital? Não. Não, eu vendi pelo valor que eu já tinha. Então, eu já tinha 4 milhões em cotas, vendi essas cotas, recebi 4 milhões em dinheiro. Qual foi o ganho? Qual foi o gap? Não teve gap de valorização, ok, zero de incidência de ganho de capital. Acho que vocês já conseguiram chegar aí no raciocínio, certo? Aí vamos lá. Porém, se tiver que vender pelo valor de mercado dos bens, lembrando que não é dos bens, é da cota, o cliente terá que pagar ganho de capital de 15%? Aí vamos lá. Vou trazer aqui o mesmo exemplo, tá, gente? Vamos lá. 4 milhões de capital social, integralizei 4, vou repetir, gente. Desculpa, eu sou prolixa, mas é para ficar bem sedimentado isso. Coloquei 4 galpões lá dentro, ok? 4 galpões, cada um a 1 milhão, eu tenho 4 milhões. Esse foi o meu investimento inicial naquela holding. Mas essa holding é uma holding imobiliária. Esses 4 galpões estão alugados e eles rendem aluguéis. E essa holding foi se capitalizando de aluguéis e ela foi comprando outros galpões, ok? Anos depois, porque é outra coisa, eu não preciso fazer a holding agora e imediatamente aplicar planejamento sucessório nessa holding. Eu posso montar a estrutura e postergar o planejamento sucessório para um outro momento. É possível? Sim, é possível, não há problema nenhum. Ok? Mas vamos lá. Essa holding ela foi se capitalizando com a alocação desses 4 galpões, ela comprou um 5º galpão, aí ela comprou um terreno, aí construiu mais 3 galpões, ela agora está com 8 galpões, aí depois surgiu uma oportunidade, ela se capitalizou um pouco mais, comprou outro terreno, construiu mais 2 galpões. Agora, essa holding tem 10 galpões, é uma holding imobiliária, ela tem 10 galpões em locação, ok? Então, vamos lá. Inicialmente, o capital social, 4 milhões, esse capital social não vai se alterar, ok? Porque nesse caso eu não tive nova integralização, nem aumento de capital social, ok? Nesse exemplo que eu dei, houve só a nova aquisição de bens agora na holding, ok? Eu integralizei o capital social de 4 milhões com 4 galpões e ao longo do exercício dessa atividade econômica, eu fui acrescendo novos galpões, então hoje eu tenho 10 galpões. Vou fazer a venda dessas cotas. Gente, essas cotas que foram avaliadas lá atrás, 4 milhões de cotas, cada um a R$1. Essa cota ainda vale R$1? Muito provavelmente não. Ela valia R$1 na época em que essa holding tinha 4 galpões, 4 bens imóveis, cada um de R$1 milhão. Agora ela tem 10. Então, claramente houve uma valorização dessa cota. Uma valorização que é indireta e que decorre de quê? Do acervo patrimonial que foi acrescido a esta sociedade. Então, neste caso, no momento dessa venda, qual é o correto a ser feito? Balanço patrimonial, verificar o patrimônio líquido para avaliação do valor desta cota societária no momento da venda. Imaginemos que foi feito esse procedimento e que se chegou à conclusão de que cada cota não vale R$1, mas ela vale R$2. Então, se eu estou transmitindo 4 milhões de cotas, qual o valor dessa operação? 8 milhões. Ok? Se a cota valia 1, agora vale 2, ela dobrou
o seu valor de avaliação. Na hora que é feita a venda, eu vou vender agora por quanto? Por 8 milhões. Confere? E aí eu tenho um gap de 4 milhões. Aí vai incidir ganho de capital de 15%. Ok, gente? Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente não aconselha, se o cliente tem a intenção de fazer planejamento sucessório na holding, ele não postergue muito esse momento. Porque aí, tanto se ele optar por compra e venda, aí ele vai pagar um gap de 15%, aí, gente, pelo amor de Deus, a compra e venda se torna inviável, porque aí é muito mais barato, inclusive do ponto de vista tributário, ele fazer a doação e recolher o TCMD, porque aí ele vai ficar entre 6% e 8%, que é metade de 15%. Quanto a isso, não se discute, ok? Gente, e avaliando também, logicamente, as tabelas progressivas de base de cálculo, enfim, tá certo? Mas aí, com certeza, ele vai pagar menos recolhendo ITCMD do que recolhendo ganho de capital, ok? E aí, outro ponto, que de repente você pode ficar na dúvida. Esse ganho de capital, quem paga é a PJ ou é a PF? É a PF, porque no nosso exemplo aqui, quem está vendendo a cota é o instituidor da sociedade. Neste caso, os bens pertencem à empresa e as cotas pertencem ao sócio. Quem está vendendo é o sócio. Então, o ganho de capital vai ser apurado e pago pela pessoa física que está, neste caso, vendendo. Ok? Então, gente, observem que eu não tenho mais aqui uma avaliação individualizada dos bens. Então, gente, você não vai mais avaliar aí o valor dos bens considerados individualmente, ok? Vocês vão avaliar aí o que precisa ser levado em consideração é o valor da cota societária. E o valor desse bem, especificamente, ele vai ser considerado de forma reflexa, porque ele vai refletir no valor da cota. Mas aí não tem mais essa questão de valor histórico, de valor de mercado, de valor patrimonial do bem diretamente. Essa consideração será indireta. Aí a operação passa a ser com cotas e não mais diretamente com bens. E tem um outro detalhe, né? É por isso que nessa segunda fase não incidirá ITBI. Eu não estou vendendo bens, eu não estou transmitindo bens. Eu estou transmitindo cotas, ok? Bens imóveis, né? Eu estou transmitindo um bem imóvel, que é a cota dessa sociedade. Ok, meus amigos? Eu espero que tenha ficado esclarecido. Eu fui bem prolixa, o vídeo ficou longo. Mas é porque eu gosto de deixar tudo bem explicadinho. E como essa dúvida ela estava sendo recorrente, né, tanto em relação ao ITCMD, como em relação à transmissão onerosa de cotas, tá ok? E aí é muito importante que isso fique claro, né, que a gente vai ter aí essa avaliação de cotas e não dos bens da sociedade diretamente. Tá bom, meus amigos? Muito obrigada pela sua audiência, por ter permanecido aqui nesse vídeo, né? Agradeço demais. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, porque a minha função aqui é nós criarmos um grande grupo de discussões para trazermos cada vez mais essas questões tão práticas e tão do dia a dia para quem trabalha com planejamento patrimonial e sucessório. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigada. Até nosso próximo vídeo.